Interessante é que cada lanterna simboliza esperança e prosperidade para os moradores locais. E o mais impressionante, a água nos canais de Ujjain não é apenas um elemento decorativo. Ela desempenha um papel crucial no ecossistema da cidade. Aqui habitam espécies raras de peixes que conseguem sobreviver em condições de alta poluição, tornando esse lugar um verdadeiro milagre natural. Você já ouviu falar sobre a cidade antiga de Fengxuan? É um lugar onde as ruas de pedra guardam segredos há mais de 600 anos. Aqui, entre casas antigas de madeira, você pode ver uma arquitetura única que combina elementos das culturas Han e Ming. Mas isso não é tudo. Em Fengxuan, há o rio Tuodzian, cujas águas brilham ao sol como joias preciosas. Os moradores locais acreditam que essa é a mesma água que traz sorte, e suas margens são adornadas com luminosos lampiões, criando uma atmosfera mágica. Todo ano, a cidade realiza um festival que atrai milhares de turistas. Sabe quantas pessoas vêm para esse evento? Mais de 30 mil, para apreciar danças e músicas tradicionais que são passadas de geração em geração. E aqui começa o verdadeiro caos. No festival você pode provar pratos que nem sequer conhece. Por exemplo, grilos assados e sopa de patas de rã. Não é brincadeira. Esses pratos exóticos causam admiração nos corajosos gourmets. Fengxuan também é famosa por seus artesãos que criam maravilhosas peças de madeira e tecido. Alguns deles trabalham em oficinas que existem há mais de 100 anos, passando seus segredos de pai para filho. E agora, imagine isso. Nessa cidade, você pode ver não apenas edifícios antigos, mas também uma cultura viva que continua a prosperar. Ao pôr do sol, quando o céu se pinta de dourado e ametista, a vista da montanha se torna verdadeiramente hipnotizante. E o mais impressionante de tudo, na Taimu há um mineral natural único, o quartzo vermelho, considerado curativo e que atrai muitos buscadores de aventuras. O templo de Shanxingong, na montanha Xincheng, não é apenas um templo, mas uma história inteira petrificada em pedra. Atrás de suas muralhas, esconde-se um mistério que atrai peregrinos e turistas de todo o mundo. Você sabia que aqui se encontra um dos templos mais antigos do Daoísmo na China, fundado há mais de 400 anos? Cada canto deste templo está impregnado de um ar de mistério e serenidade. Imagine, estátuas de mármore esculpidas em pedra, como se observassem você enquanto você caminha pelas estreitas vielas cercadas por árvores verdes. E o que dizer do fato de que neste lugar ainda são realizados rituais que seguem tradições antigas? Aqui, a uma altitude de aproximadamente 900 metros, abre-se uma vista deslumbrante das montanhas e florestas ao redor. Quando você sobe a escada de mais de 100 degraus, seu coração para de bater com a beleza dos cenários que se revelam a cada altura. E, se você prestar atenção, pode ouvir o vento sussurrando antigas orações que se elevam ao céu. Mas isso ainda não é tudo. O templo de Shanxingong é o centro da filosofia daoísta, onde são realizados seminários e práticas voltados para a harmonia com a natureza e a autoaperfeiçoamento. Você sabia que algo ainda mais fascinante? Dentro do templo
você encontrará textos raros que foram preservados desde os tempos em que o daoísmo estava começando a se desenvolver. Principalmente, são espécies únicas de lagartos e aves raras que fizeram de Shilin seu lar. E, entre toda essa beleza, surge a pergunta: como se formaram essas estranhas formações de pedra? A resposta está nos milhões de anos de erosão e movimentos tectônicos que formaram esse paisagema incrível. Cada pedra aqui guarda uma história que vale a pena conhecer. Por exemplo, algumas delas simbolizam antigas lendas de amor e traição, transmitidas de geração em geração. O Lago Da Min, em Sichuan, é um verdadeiro milagre da natureza, com uma área de aproximadamente 7 quilômetros quadrados. Imagine uma superfície aquática refletindo o céu, vista do alto, onde cada canto se enche de vida e energia. Mas isso não é apenas um belo lago. Ele foi criado artificialmente no século XIX e se tornou uma parte importante da infraestrutura urbana. Você sabia que esse lago é não apenas um local de lazer, mas também uma zona ecológica? Aqui habitam mais de 100 espécies de aves, incluindo algumas raras e até em vias de extinção. É possível ver como as garças e patos caçam peixes, enquanto ao redor crescem vegetações verdes que purificam o ar e criam um microclima único. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor do lago foram construídas trilhas para pedestres e ciclistas com um comprimento superior a 30 quilômetros. Moradores locais e turistas aproveitam para passear, admirando as paisagens deslumbrantes das montanhas e colinas ao redor. E agora, imagine isto! No lago existem vários pequenos ilhéus, onde estão situados templos históricos e pavilhões, construídos no estilo tradicional chinês. Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui não apenas para apreciar as paisagens, mas também para se conectar com a cultura e as tradições do povo local. Você sabia que há algo ainda mais intrigante? Na vala encontra-se uma das maiores cachoeiras da China, com mais de 100 metros de altura. Essa cachoeira cria um barulho poderoso que pode ser ouvido a vários quilômetros de distância. Os moradores locais chamam-na de Lágrima do Dragão, e sua beleza atrai fotógrafos de todo o mundo. O bosque de pedra de Shilin não é apenas uma formação natural, mas um verdadeiro labirinto de pilares de pedra que alcançam até 30 metros de altura. Essas formações peculiares lembram árvores petrificadas e sua forma é tão incomum que às vezes parece que foram esculpidas por um artista habilidoso. Mas o mais interessante começa quando você se aventura nesse mundo de pedra. Em Shilin, você pode encontrar muitas cavernas, algumas das quais foram habitadas por pessoas há mais de 2.000 anos. Descobrimentos arqueológicos indicam que aqui viviam tribos antigas, que deixaram misteriosas pinturas nas paredes. Imagine como nossos antepassados podiam caçar e coletar aqui, entre esses gigantes de pedra. Além dos pedras, um elemento importante desse cenário são as plantas únicas, incluindo espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar. Por exemplo, nessa região, você pode ver flores raras que apenas florescem em certos meses. Agora, imagine que aqui,
Entre esses gigantes de pedra, vivem animais que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. A lenda diz que todas as noites nas montanhas se podem ouvir sons misteriosos, semelhantes a cantos. Isso atrai entusiastas de mistérios e fenômenos paranormais. E se você acha que isso já é suficiente, saiba que nas montanhas de Yandan também se encontram templos antigos, construídos há mais de 1000 anos, e sua arquitetura impressiona pela maestria. Na altitude superior a 900 metros, a montanha Taimu, na província de Fujian, parece um gigante guardião, protegendo antigos segredos. Seus penhascos e paredes íngremes atraem não apenas alpinistas, mas também cientistas que estudam a flora e fauna únicas. Você sabia o que torna essa montanha verdadeiramente extraordinária? Em seus declives, crescem mais de 400 tipos de plantas, algumas das quais estão em risco de extinção. Isso cria uma verdadeira ecossistema onde cada planta desempenha seu papel, e algumas delas só são encontradas aqui. Agora imagine, a montanha Taimu é famosa por seus cachoeiras que caem de até 30 metros de altura. Essas cachoeiras criam paisagens pitorescas e são o lar de anfíbios raros, como lagartos com cores vivas que se escondem entre as pedras. Mas isso não é tudo. No topo da montanha, há antigos templos budistas que preservam relíquias únicas. Um desses templos é o Templo da Luz Celestial, construído há mais de 800 anos. Aqui você pode encontrar estátuas esculpidas em pedra única, cada uma com sua própria história. Pode-se imaginar como é estar no topo e ver as nuvens se estendendo abaixo de você, como um tapete branco. E aqui começa a parte realmente surpreendente. Nesse bairro, há mais de 120 monumentos culturais, cada um contando sua própria história. Um dos mais conhecidos é o pavilhão Jingyu, construído ainda no século X, e se tornando um símbolo de poesia e arte. Sabe o que é ainda mais impressionante? Ao redor do lago, há chalés de chá onde você pode saborear o famoso chá de Yanchizhou, conhecido por seu sabor e aroma intensos. Cada gole desse chá é uma imersão na cultura que tem milhares de anos. Sichuanbaina é prosto ponto no mapa. É uma verdadeira joia entre as nuvens. Imagine uma cidade localizada a mais de 1000 metros de altitude, onde o ar se enche com aromas de frutas exóticas e vegetação, e ao seu redor se estendem florestas tropicais. Você sabe o que torna essa cidade especial? Aqui você pode encontrar diversas culturas, cada uma trazendo suas tradições e costumes. Por exemplo, o povo Dai, que habita essas terras, é conhecido por seus vibrantes festivais, onde dança e música se fundem com a natureza. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Em Sichuanbanme encontra-se um dos mais altos arranha-céus do mundo, com mais de 300 metros de altura. Seus fachadas de vidro refletem as nuvens, criando a impressão de que a própria cidade flutua no ar. Como uma cidade assim se tornou tão atraente para os turistas? O segredo está no clima único da região. Aqui é sempre verão e a temperatura dificilmente cai abaixo dos 20 graus. É o lugar ideal para quem quer fugir do frio. E ainda há mais que impressiona.
Os moradores locais se orgulham de seu patrimônio e cada canto de Feng Shuan respira história. Posso dizer que Feng Shuan não é apenas uma atração turística. É um lugar onde a história e a modernidade se entrelaçam em um dança cativante. E o mais incrível, nessa cidade você pode encontrar pessoas que, mesmo sem sair dela, viajam por todo o país. A Montanha da Lua, que se eleva a 380 metros acima do nível do mar, parece que a própria natureza decidiu criar uma escultura gigante. Imagine como ela enquadra o céu brilhante como um enorme chapéu para a natureza maravilhosa ao redor. Mas isso é apenas o começo. Em seus declives, crescem plantas raras que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Todos os anos, milhares de turistas tentam alcançar seu cume, e isso não é apenas por causa da vista. Sabe o que acontece quando você chega ao topo? O vento refresca você. E abaixo se estende uma vala pitoresca onde o rio Lixian se contorce como uma fita de prata. Essa visão é de tirar o fôlego e faz o coração bater mais rápido. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na Montanha da Lua existem várias cavernas misteriosas que, segundo os rumores, serviam de refúgio para monges antigos. Esses monges oravam aqui, e exatamente nesses locais, como afirmam os moradores locais, ocorriam fenômenos extraordinários. Dizem que nas cavernas é possível ouvir o sussurro de segredos antigos, que não podem ser explicados. E agora imagine isso, ao nascer do sol, quando os primeiros raios de luz tocam as montanhas, o ar se enche com um aroma de chá fresco que cresce nos declives. As plantações de chá locais, que se estendem por dezenas de hectares, produzem um dos melhores tipos de chá da China, conhecido por seu sabor intensificado e propriedades maravilhosas. E sabe o que mais impressiona? Em Sichuanbane, há um jardim botânico onde você pode ver mais de 2.000 tipos de plantas, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. A flora aqui é tão diversificada que até biólogos de todo o mundo vêm estudar esse canto da natureza. Agora, imagine que você pode passear de teleférico, que o levará diretamente sobre os declives verdes. Isso não é apenas emocionante, mas também permite ver todas as belezas da região do ponto de vista de uma ave. Imagine um mundo onde montanhas se erguem como dentes afiados e suas superfícies estão cobertas por uma densa vegetação. As montanhas de karst de Guilin não apenas impressionam pela sua forma, a altura de alguns picos chega a 400 metros e suas formas únicas criam um cenário inigualável que encanta os viajantes. Você sabia o que torna essas montanhas especialmente únicas? Elas foram formadas ao longo de um processo de erosão de milhares de anos, quando a água foi gradualmente desgastando rochas calcárias, criando cavernas e grutas deslumbrantes. Em algumas dessas cavernas, você pode encontrar estalactites e estalagmites que parecem verdadeiras obras de arte, criadas pela própria natureza. Agora imagine que você está navegando pelo rio Li, cercado por essas montanhas de conto de fadas. A água aqui é cristalina e os reflexos das montanhas nela criam a ilusão de que você está em outro mundo. O rio tem aproximadamente 400 quilômetros de comprimento, mas os trechos mais pitorescos estão exatamente em Guilin. Não se esqueça da flora e fauna locais. Aqui habitam espécies raras como ursos negros
e diversas aves que você não encontrará em outro lugar. Mas isso ainda não é o mais impressionante. E agora, imagine que no parque há pontes antigas de mármore que conectam diferentes partes do paisagismo. Uma delas, a ponte Shaoxing, tem cerca de 30 metros de comprimento e é decorada com entalhes de animais mitológicos. Você sabia que o que mais impressiona? O Parque Beihai era o local favorito de lazer dos imperadores da dinastia Yuan. E aqui eram realizadas festas grandiosas que reuniam milhares de pessoas. Sabe o que há de mais impressionante no pitoresco distrito de Ulinyuan? É o local onde 8.000 rochas únicas alcançam até 400 metros de altura, criando paisagens fantásticas que parecem ter saído das páginas de um livro de fantasia. Imagine-se de pé, na beira de um precipício, vendo o nevoeiro da manhã envolver essas majestosas formações, criando uma atmosfera de mistério e magia. Essas rochas se formaram há mais de 30 milhões de anos devido à erosão e agora parecem ter sido esculpidas pela mão de um artista. Mas o mais interessante ainda está por vir. Nessa região, há mais de 30 quilômetros de trilhas para caminhadas que levam a cachoeiras pitorescas e paisagens deslumbrantes. Você poderia caminhar sobre uma ponte que paira sobre um abismo a 100 metros de altura, sentindo a adrenalina subir. Aqui também há florestas densas, repletas de espécies raras de plantas e animais, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, você pode ver árvores gigantes com até 30 metros de altura, e essas não são apenas árvores, mas verdadeiros monumentos naturais. Mas isso ainda não é tudo. Em Ulinyuan, há cavernas antigas onde arqueólogos encontraram ferramentas de trabalho datadas de mais de 7.000 anos. Você sabia que Pinhal até tem sua própria culinária específica? Pratos como macarrão de pinhal e empadas de carne são extremamente populares tanto entre os moradores locais quanto entre os turistas. Esses pratos são preparados segundo receitas antigas e cada porção carrega uma parte da história. O templo de Jingan, em Xangai, não é apenas um edifício religioso, mas uma verdadeira joia da arquitetura construído com mais de 100.000 detalhes de madeira. Imagine só, sua principal pagoda tem 22 metros de altura e seu telhado é decorado com entalhes que são difíceis de comparar com qualquer outra coisa. A história deste templo é repleta de reviravoltas. Ele foi construído no VI século, mas no século XVIII foi quase completamente destruído para dar lugar a novos edifícios. Mas isso ainda não é o mais interessante. No século XX, o templo foi restaurado e novamente consagrado e agora atrai milhares de peregrinos e turistas. Você sabia que no templo são guardadas mais de 100 estátuas de Buda? Uma das mais conhecidas é a estátua de Buda, que pesa mais de 30 toneladas e é feita de bronze. Ela foi fundida no Japão e trazida para Xangai no século XIX. Mas isso é apenas a ponta do iceberg.
Dentro do templo, você pode ver incríveis frescos e entalhes que contam sobre os ensinamentos budistas. Essas imagens são tão detalhadas que parecem ganhar vida diante dos seus olhos. Além disso, no templo de Jingan são realizados regularmente rituais budistas tradicionais, durante os quais são cantadas mantras e a atmosfera se enche de serenidade. Essas obras arquitetônicas não são apenas parte do patrimônio cultural, mas também atraem muitos artistas e fotógrafos. E se você pensava que era tudo, prepare-se para uma surpresa. Fontes d'água que funcionam em horários específicos criam verdadeiros espetáculos com música e luz, encantando os espectadores. Esse fenômeno atrai milhares de pessoas que querem ver a água dançando ao ritmo das melodias. E o mais incrível de tudo, a água do lago tem uma cor peculiar. Ela muda de tom, de um verde vibrante para um azul profundo, dependendo do horário do dia, criando a impressão de que você está em um país de fadas. Assim que você pisar na margem do pitoresco bairro Lago do Oeste Fino, você sentirá como se tivesse entrado em um quadro. Há muitas pontes sinuosas refletidas na água e elegantes pavilhões que parecem ter saído das páginas de antigas poesias. Mas o que realmente é impressionante? O lago tem mais de 600 metros de comprimento e apenas 30 de largura, criando um efeito de lago fino, como se a natureza estivesse brincando com as proporções. Você já viu como as flores de lótus que crescem nesse lago se abrem ao amanhecer? Cada flor produz uma beleza tal que parece que o mundo parou para admirar esse espetáculo. Nesse bairro, há mais de 7 espécies de lótus, cada uma trazendo suas próprias tonalidades para a paleta geral. Mas isso não é tudo. 80% da área é ocupada por jardins, bem cuidados, projetados para causar admiração em cada canto. Alamedas complexas que se entrelaçam entre as árvores criam a sensação de estar em um labirinto, onde cada nova descoberta é uma surpresa. Como resultado deste legado impressionante, hoje, na região de Dujiangyan, são produzidos cultivos que garantem a segurança alimentar da região. Por exemplo, a área de terras irrigadas excede os 50 mil hectares, permitindo a produção de até 12 milhões de toneladas de grãos por ano. A montanha voadora de Maidishan, na China, impressiona com sua grandiosidade. Suas rochas atingem uma altura de 500 metros e suas paredes despencam diretamente no abismo. Este lugar parece ter saído de um filme de fantasia, onde a natureza e a arquitetura se fundem em uma só coisa. Mais de 30 cavernas com esculturas antigas e frescos atraem a atenção de pesquisadores e turistas de todo o mundo. Mas há algo mais nesse lugar. A própria montanha foi esculpida por mãos humanas há mais de 1000 anos. Imagine como os mestres criavam essas obras de arte, usando apenas ferramentas simples. Cada baixorelievo conta uma história, onde se entrelaçam os ensinamentos budistas e as tradições culturais da época. Você sabia que algumas imagens nas paredes têm até 3 metros de altura? Isso não é apenas arte, é um testemunho do alto nível de habilidade dos escultores antigos. Suas obras incluem imagens de bodhisattvas e outros santos, construídos em complexas composições, que
que fazem o espectador refletir sobre o profundo significado da vida. Agora, imagine que essa montanha não era apenas um santuário, mas também um centro de peregrinação para milhares de pessoas. Em determinadas épocas do ano, aqui vinham os fiéis para se prostrar e receber a bênção. Esses rituais continuaram por séculos, criando uma atmosfera única que ainda é sentida nesse lugar. O que pode ser ainda mais estranho? Todo ano aqui acontecem competições internacionais de parapente, onde corajosos voam entre essas majestosas rochas, como se fossem pássaros. E agora, imagine como é voar sobre montanhas que inspiraram uma das mais conhecidas universos de fantasia da atualidade. De acordo com pesquisas, as montanhas flutuantes se formaram há cerca de 300 milhões de anos, durante poderosos processos tectônicos, e nos deixaram esse presente da natureza. Imagine uma muralha que se estende por 30 quilômetros, como uma gigantesca serpente envolvendo Nanquim. Esta muralha urbana, construída no século XIV, é uma das mais longas do mundo e tem até 12 metros de altura. Quantos tijolos você acha que foram necessários para a sua construção? Mais de 3 milhões. A muralha não só protegia a cidade de ataques, mas também servia como símbolo do poder da dinastia Ming. Ela possui uma construção única. Dentro das muralhas, há blocos de pedra preenchidos com terra, tornando-as extremamente resistentes. É interessante notar que algumas partes da muralha foram preservadas em seu estado original, apesar do tempo e dos danos. Hoje, na muralha, é possível ver torres antigas e portas que serviam como proteção e para o tráfego de comerciantes. O mais fascinante é que as portas que foram preservadas foram construídas com base em posições estratégicas para uma melhor visão e defesa. Isso é uma obra-prima da arquitetura. Mas isso não é tudo. A muralha de Nanquim sobreviveu a muitas batalhas e cerco, mudando seu destino conforme os eventos históricos. Em dias claros, pode-se ver como os horizontes se fundem com o céu, criando a ilusão de infinitude. E o que mais impressiona? Nas encostas da montanha habitam espécies raras de animais, incluindo o leopardo chinês e o urso negro. Esses seres se adaptaram perfeitamente à vida de alta montanha, sobrevivendo em condições que parecem demasiado rigorosas para a maioria. Fujun, ou Cidade do Hibisco, impressiona com sua arquitetura, onde casas tradicionais chinesas estão construídas ao longo de um rio sinuoso. Imagine como estruturas de madeira antigas, construídas há mais de 400 anos, refletem na água tranquila. Cada canto desta cidade respira história, e suas ruas estão cheias de aromas da culinária local, onde costelas de porco são preparadas segundo receitas passadas de geração em geração. Você sabia que o mais interessante? Em Fujun, além dos edifícios, foram preservados costumes antigos que ainda são praticados. Os moradores realizam festivais anuais, onde é possível ver danças tradicionais e ouvir instrumentos musicais únicos, como a guzheng, uma cítara de 7 cordas. Esses eventos atraem pessoas de toda a região, transformando a cidade em uma pintura viva da cultura chinesa. Mas ainda não é tudo. Fujun também é conhecido por seus belos paisagens,
cercadas por montanhas e florestas verdes. Você já viu como as montanhas se refletem no rio, criando a ilusão de um mundo duplo? Essas paisagens deslumbrantes atraem turistas que desejam apreciar a natureza e a atmosfera de antiguidade em um só lugar. Aqui é possível encontrar aves raras, como a gralha de bico vermelho, que habita os corpos d'água vizinhos. Isso torna Fujun não apenas um centro cultural, mas também natural, onde cada passo pode levar a um encontro inesperado com a natureza selvagem. Curiosamente, nos últimos anos, a cidade se tornou um destino popular para fotógrafos que buscam capturar sua beleza e atmosfera únicas. Na Montanha da Lua existem muitos trilhos para escaladores que são perfeitos, tanto para iniciantes quanto para escaladores experientes. Em alguns lugares, a altura das rochas chega a 100 metros e sua forma e textura tornam a escalada um verdadeiro desafio e, ao mesmo tempo, uma aventura inesquecível. As cavernas de Yungang guardam mais de 20.000 esculturas, cada uma delas única em estilo e tamanho. Imagine que algumas delas alcançam uma altura de 30 metros, tornando-se verdadeiros gigantes da arte pétrea. Essas figuras foram esculpidas nas rochas há mais de 1.600 anos e cada obra de arte conta sua própria história. Mas isso não é tudo. Nessas cavernas, você pode encontrar mais de 150 complexos de cavernas separadas, que se estendem por mais de 1 quilômetro. O que há de mais impressionante? Essas cavernas foram criadas não apenas como locais de meditação, mas também como importantes centros da cultura budista, atraindo peregrinos de todos os cantos do mundo antigo. Nas paredes, você pode ver muitas pinturas murais que se mantiveram intactas ao longo dos séculos. Algumas delas representam mitos e ensinamentos budistas, enquanto outras mostram cenas da vida cotidiana da época. Essas imagens estão cobertas por cores vibrantes que se mantiveram incrivelmente bem preservadas devido às condições climáticas únicas da região. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em uma dessas cavernas foi encontrada uma escultura de Buda que pesa mais de 150 toneladas. Essa estátua impressiona por seu tamanho e detalhes, sendo considerada uma das maiores do mundo. Imagine o quão difícil deve ter sido mover blocos de pedra tão pesados. Ao redor das cavernas de Yungang, há muitos mosteiros e templos antigos que também valem a pena visitar. Isso cria uma atmosfera única, onde história e cultura se entrelaçam em cada pedra. Cada passo aqui é uma viagem para um mundo onde arte e espiritualidade se fundem em uma só coisa. E você sabia que essas cavernas fazem parte do Patrimônio Mundial da Unesco desde 2008? O Monte Taintzi, ou Filho do Céu, se eleva a mais de 2.000 metros, criando um cenário impressionante com penhascos afiados e florestas densas. Imagine como as nuvens envolvem as cumeadas dessa montanha, como um xale, adicionando mistério e grandiosidade. E o mais interessante, essas rochas foram formadas há milhões de anos por processos tectônicos poderosos que ainda hoje fascinam os cientistas. Você sabia que essa região abriga mais de 300 tipos únicos de plantas? Algumas delas podem ser vistas apenas aqui,
a uma altitude onde o clima muda a cada passo. Isso cria uma incrível diversidade de ecossistemas que atraem pesquisadores de todo o mundo. Mas isso ainda não é o mais estranho. No Monte Taintizi existem muitos estranhos formados rochosos, semelhantes a torres e pilares, que alcançam até 100 metros de altura. Essas esculturas naturais parecem ter sido criadas por mestres artesãos, embora, na verdade, sejam resultado de milhões de anos de erosão. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No topo da montanha, há uma plataforma de observação de onde se tem uma vista deslumbrantes das cadeias montanhosas circundantes que se estendem por centenas de quilômetros. Você pode ser testemunha dessa experiência incrível, simplesmente visitando o templo em qualquer dia da semana. E há mais uma coisa que é ainda mais fascinante. O interior do templo esconde símbolos secretos que, segundo os moradores locais, trazem sorte e prosperidade. Os templos antigos da cidade de Dali não são apenas monumentos arquitetônicos, mas verdadeiros guardiões de segredos antigos. A altura do mais famoso templo, o Três Céus, alcança 39 metros e foi construído há mais de 1000 anos. Imagine esses grandiosos edifícios erguendo-se ao céu, como se estivessem tentando alcançar as nuvens. Você sabia o que é especialmente intrigante? Cada templo possui uma arquitetura única, refletindo diferentes estilos, desde os budistas até as tradições locais. As paredes são decoradas com entalhes que representam criaturas míticas e flores, e as entradas são guardadas por leões de pedra, que outrora eram considerados protetores de espaços sagrados. Mas isso não é tudo. Dentro dos templos são guardadas relíquias que atraíram peregrinos ao longo dos séculos. Algumas delas são consideradas parte dos ensinamentos budistas e até contêm textos sagrados escritos em pergaminho que se preservaram devido a condições especiais. E agora imagine que ao longo dos séculos esse lugar foi palco de importantes cerimônias. Em certos dias do ano, centenas de pessoas se reuniam aqui para orar e oferecer presentes. E o que é ainda mais surpreendente é que, no século XXI, a montanha Maijishan se tornou objeto de estudo para cientistas que tentam desvendar os mistérios de sua criação e preservar esse legado para as futuras gerações. Todo ano, mais de 200.000 pessoas visitam o local para ver esse milagre com seus próprios olhos. Ujjain, essa cidade aquática antiga, parece que o tempo parou aqui. Imagine canais estreitos, cercados por edifícios construídos de bambu negro e pedra, que estão na água há mais de 1000 anos. Cada passo por seus pontes revela vistas cativantes que parecem ter sido tiradas de quadros de mestres antigos. Você sabia que em Ujjain foram preservados mais de 300 edifícios antigos, datados da época da dinastia Ming? Essas casas não são apenas bonitas, elas contam histórias sobre a vida dos comerciantes locais, que prosperaram graças ao comércio pelos caminhos d'água. E o mais impressionante, nessa cidade ainda se pode ver artesanatos tradicionais, como a fabricação de seda e entalhes em madeira, que são passados de geração em geração. Mas isso não é tudo.
Em Utigen está localizado um dos mais antigos salões de chá da China. Ele foi aberto há mais de 400 anos. Aqui você poderá provar o chá que outrora era bebido pelos imperadores e sentir como a fumaça aromática sobe no ar, enchendo o ambiente de mistério e história. E agora, imagine que nessa cidade ocorre anualmente um festival ao qual se reúnem mais de 100.000 turistas. Eles vêm para desfrutar das luzes brilhantes que iluminam os canais e das apresentações tradicionais que enchem as ruas de música e risos. Imagine como, nestas alturas, entre as nuvens, é possível encontrar não apenas plantas raras, mas também animais que se adaptaram a condições extremas. Na região, foram registrados mais de 500 tipos de aves, incluindo espécies raras listadas na lista vermelha. E isso não é tudo. Cada trilha nestas montanhas guarda segredos e mistérios que aguardam serem descobertos. O projeto de irrigação de Dujiangyan, criado há mais de 2.000 anos, realmente transformou o paisagismo da China. Imagine uma rede de canais e comportas que se estende por 100 quilômetros, construída sem tecnologias modernas. Este projeto não apenas fornecia água para a agricultura, mas também serviu de base para a construção de cidades inteiras. Agora, o mais interessante, em vez de construir barragens, os engenheiros utilizaram as características naturais do rio Minjiang para controlar os fluxos de água. Isso permitiu que o nível de água nos canais variasse de acordo com a estação e as necessidades dos agricultores. Esta solução foi tão genial que o projeto ainda existe hoje, fornecendo água para cerca de 7 milhões de pessoas. E o que é ainda mais impressionante, Dujiangyan não apenas resolveu problemas de irrigação, mas também preveniu enchentes. Durante chuvas intensas, o sistema regulava automaticamente o nível de água, protegendo os campos do alagamento. Esta tecnologia se tornou um modelo para muitos sistemas de irrigação modernos. Mas isso não é tudo. No século XVIII, o projeto foi complementado com um novo sistema que aumentou sua eficiência. A adição de novos canais e pontos de captação de água aumentou significativamente a área de terras irrigadas. Alguns cientistas até sugerem que nas entranhas dessas montanhas podem estar escondidos minerais únicos que ainda não foram estudados. Todos os anos, mais de 20 milhões de turistas visitam o local e cada um deles leva consigo um pedaço da magia desse lugar. Você acha que ainda há algo que as montanhas de Karst e de Qilin guardam em segredo? As montanhas de Yandan, na China, alcançam alturas de até 900 metros e são famosas por suas formações rochosas únicas. Suas cumeadas incomuns parecem ter sido esculpidas em um grande bloco de pedra, conferindo ao cenário quase um aspecto fantástico. Entre essas montanhas, há um lago com uma área de 36 hectares. E a água é extraordinariamente transparente. Você sabia que aqui foram encontrados fósseis de plantas e animais que têm mais de 200 milhões de anos? Eles nos dão uma ideia da flora e fauna que outrora dominavam essa região. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nas montanhas de Yandan existem muitas cavernas que, segundo a lenda, serviam de abrigo para monges e até esconderam relíquias sagradas.
Algumas dessas cavernas têm mais de 3 quilômetros de comprimento, e dentro delas podem ser encontrados estalactites e estalagmites, que parecem esculturas naturais. E o que mais impressiona? Nessa região, habitam espécies raras de animais, como o urso-panda chinês e o macaco dourado, que estão em risco de extinção. A cada ano, milhares de turistas vêm aqui para apreciar não apenas a beleza da natureza, mas também a ecossistema único. Essas descobertas contam como as pessoas habitavam esse lugar peculiar e como utilizavam os recursos naturais para a sua sobrevivência. E o que é ainda mais fascinante? Nesse distrito encontra-se a famosa Arco Natural, com cerca de 100 metros de comprimento, e é considerada uma das maiores do mundo. Imagine uma fortaleza construída de terra e madeira, onde vivem famílias inteiras. Essas casas podem ter o tamanho de um bairro inteiro. É o Tulou de Fuzhou, casas de terra únicas dos Hakka, que não são apenas monumentos arquitetônicos, mas verdadeiras fortalezas para proteção contra inimigos. Elas podem atingir 30 metros de altura e abrigar até 500 pessoas, tornando-se verdadeiros gigantes entre as construções habitáveis. Cada tulou tem a forma de círculo ou quadrado, cercado por altas muralhas, o que lhes dá um aspecto impressionante. Mas o que é mais interessante, nesses casas, há não apenas espaços habitáveis, mas também locais para armazenamento de grãos e espaços públicos para reuniões. As vigas e arcos de madeira usados na construção podem suportar até mesmo fortes terremotos, tornando-as incrivelmente resistentes. Mas isso ainda não é tudo. Dentro dos tulous, você pode encontrar detalhes incríveis, entalhes decorativos que contam histórias sobre os antepassados e frescos vibrantes que retratam a vida cotidiana. E sabe o que é ainda mais fascinante? Essas casas foram construídas sem um único prego e todas as junções foram feitas com engenhosas estruturas de madeira. Entre os tulous, há alguns que existem há mais de 800 anos e ainda são usados para moradia. Todo ano, peregrinos vêm aqui para prestar homenagem aos locais sagrados e desfrutar da atmosfera única. Sabe o que torna essa montanha ainda mais única? Em seus declives foram encontrados vestígios de civilizações antigas que deixaram seus segredos na forma de desenhos rupestres e artefatos. Essas descobertas permitem aos pesquisadores olhar para o passado distante e entender como os seres humanos interagiam com essa natureza majestosa. Imagine uma vala onde a água brilha como vidro azul e as montanhas parecem guardar seus segredos. A Vala da Lua Azul, conhecida como Lint Guet, está na China e impressiona pela sua beleza. Algumas montanhas atingem 2.000 metros de altura e seus lados estão cobertos por plantas raras, encontradas apenas ali. Você sabia que essa vala se torna ainda mais misteriosa? Nela, correm rios cujas águas contêm minerais que lhes dão uma cor azul vívida. Isso não é apenas bonito. Essas águas enriquecem a ecossistema local e atraem representantes únicos da flora e fauna. Por exemplo, aqui vivem borboletas raras, com envergadura de até 20 centímetros. Mas isso ainda não é tudo.
Os moradores locais acreditam que esses lugares são habitados por espíritos ancestrais que protegem a terra. A vala da Lua Azul tornou-se um lugar sagrado para eles, e até hoje são realizadas cerimônias que ligam as pessoas à natureza. A madeira e a terra usadas na construção proporcionam um excelente isolamento térmico, transformando essas casas em verdadeiros oásis no clima quente de Fuzhou. Um desses tulous, o Willow, está incluso na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Agora, imagine que em cada uma dessas casas vive uma cultura, transmitindo suas tradições de geração em geração. É interessante ver como eles conseguem enfrentar os desafios modernos, mantendo sua identidade em um mundo em constante mudança. O Palácio de Verão Imperial de Chengde não é apenas uma casa de campo para descanso, mas um mundo inteiro onde a natureza e a arquitetura se entrelaçam em uma dança maravilhosa. Cada edifício impressiona por seus tamanhos. Por exemplo, o Templo da Felicidade e da Longevidade se ergue a 30 metros e é adornado com entalhes elegantes que impressionam pela sua maestria. Você sabia o que há aqui? Um belo lago lunar que, nos dias quentes, reflete o céu como um espelho. Sua área é maior que 7 hectares e ele é cercado por vegetação plantada especialmente para criar harmonia com a natureza. Mas isso não é tudo. Em suas margens, você pode ver pequenos ilhéus conectados por pontes pitorescas. Imagine que os imperadores se reuniam aqui não apenas para descansar, mas também para assuntos de Estado. Eles podiam ver as nuvens se estendendo sobre as montanhas, e essa visão os inspirava a tomar decisões sábias. É interessante que o palácio foi construído no final do século XVII, mas sua beleza não se perdeu, e muitos elementos arquitetônicos ainda são um mistério. Agora, imagine que havia uma área especial para caça no terreno do palácio. Aqui os imperadores podiam se dedicar ao seu hobby, caçando perdizes e outras aves que abundavam nas redondezas. Por exemplo, no final do século XIX, ela foi testemunha da intervenção estrangeira, o que levou à sua destruição parcial. É interessante notar que pesquisas modernas indicam que a muralha ainda guarda muitos segredos, esperando para serem descobertos. Agora, todos os anos, milhares de turistas vêm aqui para caminhar sobre ela e apreciar as vistas panorâmicas da cidade. E aqui está outro fato. Em vários pontos, a muralha possui plataformas de observação, de onde se tem uma vista impressionante do rio Yangtze e dos bairros históricos de Nanquim. A montanha de Néfta do Dragão de Esmeralda sobe a uma altura superior a 5.000 metros e não é apenas uma cadeia montanhosa, é um mundo inteiro, onde a cada passo se revelam paisagens incríveis. Imagine que em seus declives crescem espécies raras de plantas, como pinheiros únicos que atingem 30 metros de altura. A montanha é conhecida por sua diversidade de ecossistemas. Em seus níveis inferiores, há florestas tropicais e, acima, prados alpinos com flores raras. Mas isso não é tudo. Nas proximidades da montanha, há também muitos lagos, cujas águas mudam de cor ao longo do dia, de um verde vivo até um azul profundo. Se você acha que isso é apenas um canto pitoresco, aqui vai mais um fato interessante.
No Néfta do Dragão de Esmeralda, há vários glaciares que mantêm a água congelada, mesmo nos meses mais quentes do verão. Eles formam cachoeiras impressionantes que se lançam de penhascos, criando um espetáculo que deixa sem fôlego. E aqui começa o verdadeiro mistério. Os moradores locais acreditam que a montanha é o lar de seres mitológicos que a protegem de visitantes indesejados. Esses eventos simbolizavam a unidade da cultura local e do espírito das comunidades. E você sabia que os templos antigos da cidade de Dali foram construídos levando em consideração condições específicas locais? Por exemplo, sua estrutura permite suportar fortes terremotos, tornando-os não apenas belos, mas também funcionais. The translation maintains the style, tone, and factual information of the original Russian text, while sounding natural and fluent in Brazilian Portuguese. Imagine montanhas que parecem ter sido criadas por um artista. As montanhas flutuantes de Avatar, em Zhangjiajie, Hunan, não são apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira pintura, onde as cumeadas se elevam até 900 metros, como se tentassem tocar o céu. Você sabia que essas montanhas inspiraram os criadores do filme Avatar, de James Cameron? Cada uma dessas formações rochosas únicas tem seu próprio nome e história, como, por exemplo, a montanha com o nome misterioso Sete Irmãos. Mas isso ainda não é o mais interessante. Surpreendentemente, nessa região, a natureza criou um microclima peculiar. Aqui, na altitude, nuvens aparecem de repente, criando o efeito de que as montanhas realmente flutuam no ar. E agora, imagine que nas encostas crescem árvores com até 30 metros de altura, algumas parecendo verdadeiras trepadeiras de mundos fantásticos. Mas você sabia que essa região faz parte de um grande parque geológico? O Parque Zhangjiajie ocupa uma área de mais de 32 mil hectares e possui diversos ecossistemas únicos. Em seus profundos cânions, é possível encontrar plantas e animais raros, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Esse lugar se tornou um símbolo de poder e grandeza da dinastia Qing, e seu paisagismo foi cuidadosamente projetado para criar um descanso ideal. Cada canto do palácio guarda segredos e histórias que valem a pena descobrir. Por exemplo, você sabia que em um dos pavilhões há uma famosa galeria com mais de 30 metros de comprimento? Ela é adornada com quadros que retratam a vida dos imperadores e sua corte, criando uma pintura viva do passado. Uma das características mais impressionantes da cidade antiga de Pinhal é seu muro, que pode atingir até 8 metros de altura e cercar uma área de mais de 2,5 quilômetros. Essas fortificações, construídas com tijolos locais, serviram como proteção ao longo dos séculos, mantendo sua forma e estrutura até hoje. Você sabia que Pinhal é considerada a berço do sistema bancário chinês? No século XIX, a primeira instituição de crédito do país, conhecida como Bancos de Pinhal, surgiu aqui. Esses estabelecimentos controlavam grandes somas de dinheiro, até 7 milhões de dólares de prata, no auge de sua atividade, o que, na época, equivalia a uma fortuna. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Na cidade, existem mais de 200 edifícios antigos
que refletem os estilos arquitetônicos das dinastias Ming e Qing. Alguns deles preservaram seus elementos originais de interiores, como painéis de madeira esculpida e azulejos cerâmicos únicos. Agora, imagine isso. Nas ruas de Pinhal, você pode encontrar não apenas turistas, mas também moradores locais que continuam as tradições de seus antepassados. Em algumas casas ainda se produzem doces tradicionais chineses que podem ser degustados diretamente na rua. Se você pensava que Pinhal é apenas um museu ao ar livre, espere mais. Suas ruas estão cheias de vida e os mercados locais estão repletos de produtos frescos e cores vibrantes. Aqui você pode encontrar de tudo, de ervas raras a souvenirs únicos que você não encontrará em nenhum outro lugar. Fujun não é apenas um lugar, é uma encarnação viva da história e das tradições, onde cada pedra guarda seus segredos. E o mais impressionante, na cidade encontra-se uma das pontes mais antigas do país, construída há mais de 1000 anos, ainda usada pelos moradores locais. Sizhou é uma cidade que parece ter saído das páginas de antigas lendas. As ruas antigas, pavimentadas com pedras, preservaram suas formas e atmosfera como se o tempo tivesse parado aqui. E o que impressiona? Nesta cidade, existem casas construídas há mais de 800 anos que ainda servem como moradias. Cada uma dessas casas possui um estilo único, refletindo as tradições da época. Por exemplo, telhados de cerâmica, colocados em um contorno característico, lembram a habilidade dos antigos construtores. Além disso, aqui é possível encontrar raros afrescos nas paredes, que contam sobre a vida dos moradores locais em diferentes eras. Mas isso não é tudo. Sizhou é famoso por seus canais, que não apenas servem como vias de transporte, mas também são verdadeiras obras de arte. Imagine como os comerciantes navegavam por essas artérias aquáticas, trazendo mercadorias de outras cidades, e agora, como os turistas desfrutam de passeios de barco, apreciando vistas que não mudaram ao longo dos séculos. E o que mais impressiona, em Sizhou, há um templo dedicado ao Deus da riqueza, construído em homenagem aos antigos costumes e que ainda atrai muitos peregrinos. Este templo é adornado com coloridas entalhes e estátuas, criando uma sensação de imersão em outra realidade. Ao redor da cidade estendem-se colinas pitorescas, onde crescem plantas únicas, algumas das quais são usadas na medicina tradicional chinesa. Por exemplo, aqui é possível encontrar ervas que eram usadas para tratar diversas doenças ainda na antiguidade. Tsitsikou não é apenas uma cidade, é uma máquina do tempo que transporta você para a atmosfera do antigo China. As ruas aqui são estreitas, como em um labirinto, e as casas de madeira parecem recém-pintadas em cores vibrantes. Você sabia que o mais interessante? Esses prédios foram construídos durante a dinastia Ming há mais de 600 anos. As calçadas de pedra lembram os passos de milhares de turistas, mas a verdadeira descoberta está nas pequenas lojas, onde artesãos locais criam objetos de bambu. Imagine só! Você pode ver como eles transformam o simples bambu em maravilhosos souvenirs. Além disso, em Tsitsikou,
vendem doces tradicionais feitos segundo receitas transmitidas de geração em geração. Mas isso ainda não é tudo. À noite, a cidade se enche com os sons de músicos de rua que tocam em instrumentos tradicionais. Como é a melodia quando ela chega de uma antiga casa de chá, onde servem um delicioso ulu? Isso não é apenas chá, é uma cerimônia inteira, onde cada gole é um momento de prazer. Você sabia que em Tsitsikou está localizado um dos maiores mercados de antiguidades da China, onde é possível encontrar objetos que datam de vários séculos? Aqui, além de estátuas, há pinturas incríveis que mostram cenas da vida do antigo China. Cada objeto guarda sua própria história e pode contar sobre o tempo em que a vida fluía devagar e serenamente. E você sabia que nesse antigo cidade é possível encontrar plantas raras que só crescem nessa região? O segredo está no clima único e na diversidade dos paisagens. O Parque Beicai ocupa 42 hectares e é um dos maiores e mais antigos parques de Pequim. Imagine um lugar onde não apenas a beleza natural, mas também os tesouros culturais, incluindo templos budistas e jardins imperiais, estão concentrados. No parque, há vários lagos artificiais e um deles, o Lago Beihai, tem uma área de 18 hectares. Ao redor dele, você pode ver ilhas flutuantes onde crescem plantas exóticas. E no centro, uma pagoda branca em forma de degraus, com 30 metros de altura. Isso não é apenas uma construção, mas um símbolo de unidade espiritual e herança histórica. Você sabia que no Parque Beihai ainda existem árvores com mais de 800 anos? Essas majestosas pinheiros e salgueiros são testemunhas de muitos eventos históricos ao longo dos séculos. Mas isso ainda não é tudo. No parque, há até trilhas secretas que levam a cantos isolados, onde você pode encontrar aves raras. Imagine como elas pairam no ar, como joias vivas que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Com cada passo por este lugar sagrado, você sentirá como a história e a modernidade se entrelaçam em uma dança única. É interessante saber quantas pessoas já visitaram este templo ao longo de sua longa história. De acordo com estimativas, o número delas ultrapassa 3 milhões, e essa cifra continua a crescer. As montanhas aéreas do condado de Tonglu, na China, não são apenas um fenômeno natural, são um verdadeiro labirinto de nuvens e rochas. Imagine como, a mais de 2.000 metros de altitude, as montanhas desaparecem repentinamente na densa névoa, deixando apenas uma sugestão de sua majestade. Anualmente, mais de 100.000 turistas visitam este local para ver isso com os próprios olhos. Mas o que é ainda mais impressionante? Nestas montanhas, é possível encontrar espécies raras de plantas que não crescem em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, uma orquídea local, conhecida como montanhas de nuvens, floresce apenas 2 vezes por ano e suas flores desabrocham a uma altura de aproximadamente 1.000 metros. Não são apenas flores, são verdadeiros tesouros vivos que atraem biólogos de todo o mundo. E você sabia? As montanhas aéreas de Tonglu são parte de um vasto sistema de formações de karst que se formaram há milhões de anos. Essas formações não são apenas paisagens deslumbrantes,
mas também complexos ecossistemas, onde habitam animais únicos, como o coelho cinzento chinês, que pode pular até 4 metros de distância.